homem, acima de tudo, no sentido de assumir responsabilidade. Valeu o que vocês queriam ouvir. Ele poderia muito bem fazer a mesma média. Fazer uma média. Não. Putz, eu pensei que era outra coisa. Não. Entendi, eu tomei um susto. Não. Fazer a mesma... olha, eu só vou jogar no Flamengo. Não, ele falou exatamente o que aconteceu. Precisa ver dentro de contextos, né? Porque assim, ele chega ao Brasil, ele é bem recepcionado pelo Palmeiras, ele recebe um tratamento pelo Palmeiras, e é mais do que natural você falar isso quando você está saindo. Olha, se eu voltar, eu volto no Palmeiras. Eu jogo pelo Palmeiras. É natural isso. Agora eu pergunto, o Palmeiras foi atrás dele? Não. O Palmeiras está servido na posição, né? O Palmeiras foi atrás dele quando precisou? Não. Então ele é profissional. Ele tem que seguir a carreira dele, não pode acontecer. Vou contar dois episódios. Algumas pessoas que não viram isso, eu já contei algumas vezes, mas vou contar de novo. Em 2004, antes de acertar com o Santos, estava tudo certo com o Corinthians. Você ia voltar pro Timão. Falei com o Paulo Agione, conversei com ele, acertamos bases salariais, tudo certo. Ele falou assim, Zé, eu vou só levar para o Dualib, porque nós tem que ter um conselho, tem uma coisa, e eles vão aprovar. Se eles falarem que tudo bem, amanhã a gente assina o contrato. Beleza. Estou em casa, à noite, 10, 11 horas da noite. O Paulo Agione vira para mim e fala assim, olha, Zé, peço desculpas, infelizmente nós não vamos poder cumprir o acordo, porque o Corinthians, o seu Dualib, assinou uma parceria, que na época era o Kia Jorabichian, e a partir deste momento, a partir do momento da assinatura, eles irão fazer as contratações, e você não está na lista. Beleza, vida que segue. Fui e acertei com o Santos. Um dos maiores privilégios que eu tive na vida, porque você jogar no Santos toda quarta ou todo domingo, você entrar na Vila Belmiro, entender que esse clube fez a história do futebol brasileiro se tornar grande fora do nosso país, eu acho que é uma honra você poder representar essa camisa, e foi o que eu fiz. Entrei lá, joguei, existia a desconfiança, né? Pô, o Zé Elias vem do Corinthians, porque a rivalidade que existe. Mas você sabe hoje que o povo te adora lá. Não, eu só tenho a agradecer. Deixou marca, realmente o pessoal te adora. Só tenho a agradecer ao Santos, à cidade de Santos principalmente, aos torcedores de Santos que me trataram e me tratam super bem até hoje. Agradecer ao Corinthians que me deu a oportunidade, por exemplo, se eu estou aqui é porque o Corinthians um dia me deu essa oportunidade, ou como diria Tite, oportunizou, né? Quando eu tinha 16 anos para jogar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a vida de jogador de futebol. É a vida de jogador de futebol. Por que eu falei que ele, para mim, foi homem de assumir essa responsabilidade? Porque, de novo, nós já estamos cansados de ver determinados discursos e a gente sabe que é da boca para fora. E o torcedor sabe também que é da boca para fora. Agora, precisa ver o corte, né? Os cortes, hoje você tem os cortes, os cliques, as necessidades de você criar as notícias para você ter o acesso lá no link. E é compreensível, porque o mundo funciona dessa forma. Contei a minha história e vou contar a história de um outro jogador que eu não vou falar o nome por questões éticas. Se apresentou no Corinthians, beijou a camisa, entrou no vestiário, jogou a camisa no chão e falou assim, tem gente que acredita ainda nisso. Putz! Então, assim, eu prefiro jogadores assim como Vinha, entendeu? Do que jogadores que não entendem e não sabem da sua responsabilidade. Então, eu só tenho que dar os parabéns ao Vinha por ter sido homem, corajoso, né, de assumir esse tipo de responsabilidade. E eu acho que os próprios torcedores do Palmeiras irão entender isso. Total. Irão entender isso. Sem nenhum problema. E se não entender, cada um tem a sua forma de levar a vida. Traiu, não fez... É o que eu sempre pergunto. Foram atrás do Vinha? Eu tenho certeza que se tivessem ido atrás do Vinha... O cara tem uma carreira, o cara é profissional... O cara, parte. Né? Foi perfeito, eu acho que ele foi perfeito. Foi o homem suficiente para assumir a responsabilidade em relação a isso nesse tempo de internet, onde cancelamento, mensagens, direct, né? Chegam a cada instante. Esse negócio é uma grande ilusão para o torcedor, né? Não vai jogar no rival, não vai... Eu acho que tem casos e casos. Sim. Tem casos e casos. Por exemplo, você consegue imaginar o Dudu jogando no Corinthians? Como foi o Paulo Nunes, por exemplo, né? Entendeu? O Dudu sai do Palmeiras jogar no Corinthians. Tem uma hora na carreira que isso pesa. Sim. O cara tá mais novo e tal, etc. E convenhamos, que história o Vinha construiu no Palmeiras... Eu ia levantar isso, William. Assim. Que pecado, que absurdo, que tal, etc. Qual é a história dele no Palmeiras? Legal, importante. Campeão da Libertadores. Ele jogou muito bem. Bacana. Muito boa contra o Santos, foi um dos melhores em campo. Exatamente, muito bacana. Não estou desmerecendo isso. Estou dizendo que a história ela tem a ver com o tempo, exatamente, uma série de coisas, tem uma passagem e tal. Cara,
Mas idolatria, William, eu acho que é muito pessoal. Assim, não é que eu considero o Vinha, não é isso. A passagem dele pelo Palmeiras foi uma passagem muito boa. Muito boa. Me parece muito profissional, muito séria em relação ao respeito exatamente. que ele teve com a instituição. Entregou o que se pedia. A instituição com ele, né? Agora, idolatria em relação a jogador é muito de cada um. Às vezes você idolatra um atleta que você vai olhar a passagem dele pelo time, ele não ganhou nenhum título. Sim. Mas você se identificou pelo jeito Rivelino dele, no Corinthians, pela maneira que ele jogava. Eu acho que idolatria tem muita ligação com a identificação do jeito que ele joga. Mas precisa de tempo. E precisa de tempo também. Mas às vezes... E hoje é muito menor esse tempo um ano, do que era... e meio em um time, por exemplo, parece que ele ficou 10. Exato. Né? Porque naquele tempo ele foi muito bem. Com 24 anos. Ele pode até ter sido ingênuo quando dá essa declaração saindo do Palmeiras, mas ele tinha muita lenha para queimar ainda no futebol e provavelmente poderia retornar para o futebol brasileiro. Né, João, o que pegou mais o palmeirense foi o fato dele ter falado, e aí eu não sei em qual mídia, em qual contexto, como falou o Zé, falou o seguinte: no Brasil eu só jogo no Palmeiras. E aí essa declaração, é o corte. Toda vez que ele jogasse contra também, o time assim, no Brasil, vai todo pelo menos ele teve no Palmeiras só. De assumir agora, tipo, eu falei o que queriam escutar. É melhor do que, às vezes, você ser meio blasé chegando no Flamengo e querer levantar... Como o Guerreiro mesmo, você citou o exemplo do Guerreiro, ele foi questionado disso na apresentação dele no Flamengo e ele quis jogar para a torcida do Flamengo. Não, mas agora eu tô na maior do Brasil, a maior torcida, o maior clube Só piora, né? Só piora a situação. O Vinha não piorou a situação. Aí você começa a ofender o outro clube. Exato. Aí é um processo de exaltar o lugar que você chegou. Exatamente. Um outro questionamento pra gente, em cima dessas questões de polêmicas, do que a imprensa às vezes tenta trazer para ter cliques e ter acessos aí em uma aspas, né? Eu só jogaria no Palmeiras. Pô, e agora? Você vai jogar no Flamengo? E aí? É muito do que a gente vive hoje. Mas eu acho que ele poderia ter evitado. Só que já que falou, ele foi homem de assumir o que disse lá atrás e meio que botar uma pá de cal nisso, né? Pela cara do Bubu, ele discorda de todo mundo aqui. Sujeito homem. O Bubu é desse que o cidadão joga pelo clube, né? O Vinha foi assim, só joga de um ser humano. Uma pessoa humana. Não, mas peraí, mas parece sujeito homem. Daí. Não? Ué? Papo cabeça. Não, eu quero saber onde você vai chegar. Eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema, tá lá, conversa para boi dormir. Porque eu faço muito isso, né? Como assim? A conversa para boi dormir eu faço muito. Falar o que a outra pessoa quer ouvir. Nossa. Isso faz muito isso? Eu sou coach também, né? Eu estimulo as pessoas nas relações interpessoais. Que pena que o Pascoal não tá aqui. Você quer ter sucesso no ambiente profissional, você quer ter sucesso no amor, entendeu? No esporte e tal. Na comunicação, é só você falar o que a outra pessoa quer ouvir. Não necessariamente é o que você pensa. Exatamente, não necessariamente. Entendi. Então você tem que se colocar, se situar, diplomacia, sabe? Inteligência emocional. E aí, então, por exemplo, o Vinha, ele não falou para a imprensa, ele falou para a torcida do Palmeiras naquela oportunidade. Ele queria fazer um agrado. O Tite, recentemente, não falou uma coisa que ele não pensa exatamente, mas foi uma forma de fazer uma média... Do Carioca? Com o flamenguista, com o Carioca e tal. Mas depois disse que errou. O Rogério Ceni, quando foi pro Flamengo, o Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, sempre elogiou o São Paulo, exaltou o São Paulo. Ele foi lá, ele fez um agrado. E teve problemas, né? Teve problemas. Quando voltou, teve problema. Então, aí ele volta pro São Paulo, aí ele, peraí, calma, não é bem assim e tal. É jogar pra galera um pouco? Então, assim, a vida é muita conversa pra boi dormir. Você falar às vezes... Então, às vezes, você nem tá tão feliz, tão satisfeito, mas você vai lá e não. Né? Você quer estrangular e você vai lá e faz um carinho, entendeu? Dependendo da situação, você, né? Equilíbrio emocional? Inteligência emocional. Joga conforme o jogo? Dança de acordo com a música, entendeu? Tá tocando um rock e você não vai fazer uma valsa, entendeu? Você pode odiar a valsa, ela toca a valsa e você tá um jeito, você vai ali, entendeu? Então, a vida é isso. É você administrar essas situações e o Vinha está de parabéns. Ele foi muito melhor, por exemplo, que o Caio Paulista, para falar de lateral esquerdo do Palmeiras. Então, eu pensei, esse é o nome que eu queria que você comentasse. Porque o Caio Paulista, ele não chegou e falou assim, eu não jogo em nenhum outro time do Brasil. Nunca falou São Paulo. isso. Mas ele foi lá e pulou o muro ali, na calada da noite, não acertou. Negociação, mas não acertou aqui, todo mundo sabia que ele ia lá e demorou para aparecer, por causa de contrato, não sei o quê. Então, o Caio Paulista, para mim, o que ele fez foi muito mais traição. Por quê? Com o ex-clube dele, do que o Vinha. O Vinha tá na dele. Mas por que do Caio Paulista você achou mais traição? Ou você achou uma traição? Você vê, o Caio Paulista não se pronunciou, não chegou na hora e falou assim, eu só jogo no São Paulo e tal.
Mas ele pulou o muro, você vai de um rival direto para outro rival, que aliás é rival Mas de ele lá. não é profissional. Pera um aí? pouquinho. Então, é isso. profissional. O erro não foi de São Paulo que quis colocar um monte de barganha no meio. Ele ficou 6 meses lá, o São Paulo eu só acho procurou que ele- no finalzinho. Ah, não, vamos negociar. O próprio empresário falou, não, o São Paulo queria colocar algumas coisas, parcelar. Então, eu acho que- não cumpriu o que falou. E não foi legal, não foi legal. Tanto que o pessoal de São Paulo, o Rafinha já fez música pra ele, teve gente que pulou o muro e não sei O Palmeiras quê, alguém pagodinho pode fazer do- pro A Vinha? sacaneada, Então, assim, sacaneada de aí faz boa. parte. Então, né? Comemoração a do torcida do título. São Paulo odiar o Caio Paulista... Você eu compreende? entendo, eu assino embaixo. Ah, é? Olha! E aquele negócio que você falou agora? Agora, Vamos falar o que o às vezes palmeirense, entendeu? O palmeirense Vamos falar o que a galera quer ouvir, né? A galera que eu vi e tal. Quer dizer, depende do cada cara. um odeia. Como é que é? Depende Cada do um cara. ama quem quiser, cada um odeia quem quiser. O Palmeirense, claro que ele Você democratiza. daria flores ou... Olha que reação o que você daria para completamente Caio Paulista? diferente. Nada, ele nada. tem. Nada aí para Vinha. Nada. Um vinho? O vinho é legal, o vinho. Eu adoro o Uruguai, né? A carne uruguaia também Então, é assim, muito boa. odiar o Caio Paulista ou rejeitar o Caio Eu Paulista, o São entendo Paulino mais o rejeitar ódio sem do ele São falar Paulino nada, pro né? Caio Paulista do que o ódio do Caio Paulista palmeirense não pro saiu Vinha. falando Mas que o eu só Palmeirense jogo tá no com São ódio, Paulo. não. Não Eu falou acho que nada. não. Acho que Bateu de Até verdade. agora eu não me vi nem o ajuda aqui. palmeirense assim, eu Não, odeio, não falou Vinha, nada. não sei o quê. Não falou Paulista nada. falou alguma Não coisa? falou nada. Falou Não nada, falou mas São nada. Paulo ganhou a Ele Supercopa pulou o do muro. Palmeiras. E a torcida do São Paulo não E o esqueceu que Vinha é nem paulista. pulou o muro. Na hora O Vinha tava em outro título clube. ali Mas levantar. valorização do Caio Ei, Paulista, né, Caio Bobo? Paulista, o meu São Agora Paulo aí não tá precisa Super de valorizar você. o Caio Paulista, aí. isso. Então, Mas ok. acontece o seguinte, Palmeiras e Flamengo hoje é a grande rivalidade nacional. Sim. Virou nos últimos anos, porque são os dois times mais endinheirados, disputam os principais títulos, as diretorias vira e mexe ficam se alfinetando, né? Alguns jogadores de vez em quando dão uma provocada, o Gabigol lá, Palmeiras não tem Até mundial. agora eu não entendi o que tem a ver São Paulo e Palmeiras com o Flamengo. Não, mas Eu calma, fiz ele vai uma chegar, ele vai relação, chegar, uma ele vai comparação chegar. entre Caio Paulista. Ele pediu calma, no Caio Paulista falou assim, pode odiar, pode E odiar. essa suposta traição. Tem uma do Vinha. traição física e tem uma traição Entendi com nada disso aí. palavras. A diferença é uma traição Física, a gente tem que que rolou, né? Traição com ações. Pulou o muro. Pulou o muro, exatamente. Traição assim, física. mas E eu essa não é de vejo- palavras. Jurou, William. fez juras de amor. Não, e convenhamos. Não fez juras de amor. Falou que Então, mas, por exemplo, Mas na traição. cabeça do Vinha, talvez e pra Pra ele muita é. gente, Traição. o rival do Palmeiras é o Corinthians. O rival Correto. do Palmeiras é o São Paulo, não é o Correto. Flamengo. Tá. Tem palmeirense que fala isso. Você acha que se o Vinha estão acertasse querendo com- forçar uma rivalidade aí, Palmeiras e Flamengo. Se o Vinha acertasse digamos- com o Corinthians ia ser muito pior. Então, Era essa É isso que eu ia te pergunta. falar. Então, se o Vinha fosse pro Corinthians, Após essa declaração, né? após essa declaração, Aí- aí acho que o palmeirense teria mais razão pra odiá-lo. Pô, cara, que é o caso do Caio Paulista. Se o Caio Paulista... Mesmo ele explicando como ele explicou ontem. Se o Caio Paulista fosse pro Flamengo, não acertei com o São Paulo, e no dia seguinte ele aparece no Flamengo, o São Paulino não ia odiar tanto ele assim. Pô, o cara tal. O problema é o rival direto. O problema é você lugar ir que pro rival vai. direto, teu vizinho ali, entendeu? De bairro ali, entendeu? Você trocar. Mas mesmo sem idolatria, qual a idolatria que tiveram com o Caio Paulista? Não tinha idolatria, mas assim... Mas não é um jogador, com todo respeito ao Caio, se ele estiver assistindo ou o assessor, vocês vão Sim, entender sim. o que eu estou dizendo. O Caio é um jogador que teve altos e baixos. jogador em São normal, Paulo, porque mas Teve é um jogador ano que não normal. tinha tido até então na carreira. Nada, mas Aí não o mérito é dele uma... é mérito do São eu Paulo. não sei claro. a não ser que você tenha colocado, por exemplo, do jeito que você está falando com tanto... Pareceu. Aquela coisa, você Parecia um tenha animal. colocado